A paz do Senhor, eu sou o pastor Samuel Góes, esse é o nosso canal PR Samuel Góes. E no vídeo de hoje nós queremos comentar rapidamente, em poucas palavras, teologia esfria crente? Existem muitas pessoas que deixam de estudar, que deixam de enfrentar os estudos em função de, eles têm medo, têm pavor em a ideia de se esfriarem na fé. Será que isso realmente acontece? Ok, antes de entrar no assunto, eu gostaria de convidar você, deixa o seu like, já compartilha com amigos, parentes, vizinhos, deixa algum comentário aqui, alguma dica de livros, de assunto, você nos ajuda bastante. Quero glorificar a Deus por todos vocês que têm feito as inscrições, nos ajude nesse sentido. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso curso. Nós temos um curso que é o Teologia Pura e Simples. É um curso que custava R$ 197 e agora ele está por R$ 47. É isso mesmo. A aula 100% online, você pode fazer de onde você estiver e aproximadamente 3 meses você pode receber o seu certificado. Então não deixe de ver aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, e pode ser muito útil para abrir a mente e assim poder agregar algum valor a você. Mesmo você que já tem algum tipo de conhecimento, eu aconselho você a nos ajudar nesse projeto, ok? Vamos à vinheta, pois ao assunto. Ok, então, muita gente se pergunta por que você faz teologia? Teologia esfria crente, eu não vou fazer teologia porque teologia, ela deixa a pessoa muito frio. Fazia-se até uma brincadeira, né, com os nossos irmãos presbiterianos, né, chamavam eles de sorveterianos, porque eles são quietinhos nos cultos, não existe aquela manifestação, né, como nos cultos pentecostais, se bem que muita coisa mudou hoje, né. Eu conheço muitos presbiterianos que são continuistas, ou seja, que eles admitem que os dons são também para o nosso período, para o período contemporâneo. Mas o fato é o seguinte, é verdade que teologia esfria crente? A resposta é um não bem redondo. A pergunta que devemos fazer é o seguinte, o que é ser espiritual? O que é espiritualidade bíblica? Eu acredito que muitos dos cristãos, eles estão equivocados quanto à verdadeira espiritualidade, a espiritualidade bíblica. Existe um estigma, existe uma ideia de que quanto mais se pisa mais forte, quanto mais se faz aviãozinho de Jesus, existe uma ideia nos cultos, no meio evangélico, não em todas as igrejas, mas em algumas igrejas, que quanto mais a pessoa fala em línguas estranhas na igreja, é um sinal mais alto da espiritualidade. Será que de fato é isso? Se você observar o apóstolo Paulo comentando sobre os dons espirituais, você vai se surpreender. Por quê? Porque do capítulo 12 ao capítulo 14, o apóstolo Paulo comenta sobre o uso dos dons espirituais. No entanto, o apóstolo Paulo, no meio desse argumento, ele deixa muito claro a questão do amor. A questão que pode existir, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que falasse as línguas dos homens e conhecesse todos os mistérios, ainda que eu desse todas as minhas riquezas para os pobres e até o meu corpo fosse queimado, né, tudo isso era nada se não tivesse o amor. O apóstolo Paulo deixa claro que no exercício dos dons espirituais não basta somente ter as evidências dos dons espirituais, mas a gente precisa entender que espiritualidade também tem a ver com a intenção, a essência, o que está por trás das manifestações daqueles dons. Eu sempre ouvi isso e concordo de fato. E concordo que no exercício dos dons espirituais a gente pode ser surpreendido com algumas fontes. Por exemplo, a fonte primordial, ou a fonte original, a motivação primordial dos dons espirituais, das manifestações no aspecto espiritual, é Deus. Deus foi quem estabeleceu os dons espirituais para a igreja ser edificada.
No entanto, nós sabemos que com o passar do tempo, as pessoas se acostumam com o jeito de um estereótipo de espiritualidade e acabam imitando, tá, aquela coisa toda, né? Então, isso é algo que é preocupante, porque ao invés de Deus estar falando, alguém pode estar falando e não ser Deus, ser um homem, né? Ou seja, a gente fala no linguajar, né, comum da cristandade, a profetada, ou seja, uma profecia que não foi de Deus, uma profecia que foi do próprio homem. E também existe aqueles extremos em que pode ser um espírito maligno imitando algumas coisas. Muitas pessoas já viram isso, línguas, mas sendo que espíritos malignos fazendo esse tipo de coisa. A verdade é que nós precisamos entender que aprofundar no estudo bíblico, na teologia, aprofundar no conhecimento de Deus de maneira sistemática, não esfria o crente. Muito pelo contrário, afasta o fogo estranho, afasta a falsa espiritualidade. Eu vou dizer para você que vale muito a pena. Para terminar aqui, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, ele mostra que conhecimento profundo das doutrinas bíblicas, mas espiritualidade ornam perfeitamente. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo vai, de Romanos, o apóstolo Paulo ele mostra os pilares do cristianismo. Ele mostra ali sobre doutrina, ele mostra a parte teórica do cristianismo, mas no versículo 33 do capítulo 11, ele explode em louvor, ele canta, ele se expressa de maneira como uma adoração. Na linguagem técnicas, é ali uma doxologia, uma expressão litúrgica de louvor. Isso é algo significativo para a gente entender que o apóstolo Paulo foi aquele homem que subiu até o terceiro céus. Ele não tem nenhum problema em ser espiritual ao ponto de ser arrebatado até o terceiro céus. Mas ele também não dispensa estudar e conhecer, se aprofundar, mesmo diante da morte, na prisão, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele pede para Timóteo se apressar, trazer as cartas e os pergaminhos. Ora, ele está morrendo, mas está lendo. Está morrendo, mas está estudando. Pois ele sabe que a sua mente precisa estar ocupada. Espero que você tenha aproveitado alguma coisa desse vídeo e até a próxima, se Deus quiser.